Vamos ler o texto do nosso estudo de hoje, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, até o final do capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do 17. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para todos os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que você não ensina a você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus, por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer a lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isto é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas de Deus. Muito bem, esse é o texto do estudo de hoje. Para quem chegou depois, é o capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 17. Para a gente situar o texto de hoje, lembrando que na semana passada nós estudamos a primeira parte do capítulo 2, e na outra parte Paulo trata da atitude que não deve existir na igreja de Roma, de julgar o outro. Vamos lembrar aqui que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma é formada por judeus e por não-judeus. Então, o que acontece? Provavelmente havia algum tipo de animosidade, de dificuldade de relacionamento entre os judeus e os não-judeus. E isso é algo que acontece, ou que acontecia não só na igreja de Roma, mas também em outras igrejas para as quais Paulo escreve. Já havia esse tipo de dificuldade, de problema, de relacionamento dos que tinham a tradição judaica com os que não tinham, que eram os chamados gentios. E por que havia isso? Porque os judeus, que já tinham toda a herança da lei, toda a preparação que era parte da cultura judaica, e lembrando que Jesus era judeu, quer dizer, ele fazia parte dessa cultura, né? Ele tinha essa mesma formação que os judeus tinham. Então era razoavelmente comum que os judeus se sentissem mais próximos da mensagem de Jesus do que o gentil. E por quê? Não é porque o gentil não servia para nada, é porque o gentil tinha uma outra tradição cultural que não era a dos judeus, e por conta disso havia sempre esse tipo de dificuldade de relacionamento, por conta de os judeus, em muitas das igrejas, se considerarem superiores ao não-judeu, né?
O próprio Paulo, escrevendo para os romanos, a gente já viu isso aqui, ele vai dizer que a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Mas não confunda, né? O fato de vir dos judeus não significa que você tem que se tornar um novo judeu. O que Paulo está deixando claro é que na mensagem de Jesus, na pregação de Jesus do reino de Deus, ele não está formando prosélitos para o judaísmo. O que Jesus ensina é outra coisa, não é judaísmo, né? Vocês ouviram agora que eu estou falando aqui no culto, né? na homilia, dizendo que Jesus era visto como uma ameaça para os líderes religiosos judeus. Por quê? Porque ele ensinava outra coisa, não era a mesma mensagem, não era a mesma linha de compreensão de quem era Deus que o judaísmo tinha. Na compreensão do judeu, isso vai ficar claro aí nesse texto, na compreensão do judeu, como é que funciona a relação do homem com Deus? Simples. O intermediário na relação com Deus é a lei, e ele vai falar isso nesse texto. Olha aí o que ele diz, ó. Ele diz assim, 17: o que dizer de você? Ele está falando agora para os judeus, tá? Ele tinha dito na primeira parte que não se deve julgar o outro, né? E chegou inclusive a dizer que quando um judeu que deveria obedecer a Deus não obedece, e um gentil, um não judeu, quando obedece à lei sem conhecer, sem ter sido instruído por ela, ele está mais obedecendo a Deus do que o judeu, né? E agora ele vai dizer, ele vai apontar as armas, digamos assim, para o judeu. E aí ele vai dizer, ó, o que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Ó, aqui já tem a ideia assim, provavelmente isso é informação que chegou para Paulo, né? De que os judeus se consideravam melhores porque adoravam o Deus único, porque essa era a tradição dos judeus, né? Confiavam na lei, se orgulhavam do Deus que adoravam, porque não eram os deuses dos gentios. Então veja só, nós já sempre estivemos mais perto da mensagem de Jesus do que os outros, né? Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. O que Paulo está dizendo? Ó, vamos identificar o que vocês falam que é o diferencial. Por que vocês acham que são melhores do que os não judeus? Porque vocês adoram o Deus único desde sempre, já é tradição em Israel, porque vocês confiam na lei, vocês aprendem da lei, vocês sabem o que escolher o que é certo, o que não, por causa da lei, né? Então é como se ele estivesse dizendo, vocês não falam isso? Vocês não se orgulham de ser judeus e de terem a lei e tudo mais? Aí você fala, poxa, Paulo está puxando a brasa para o lado da sardinha dos judeus, né? Não, olha aí o que ele diz, você tem certeza, e essa é mais uma afirmação que provavelmente, aliás, isso aí é tradição já do Antigo Testamento, tá? Vou fazer menção disso. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Só para você lembrar, no Antigo Testamento, quando Deus chama Israel, ele deixa claro que Israel seria uma luz para as nações, um exemplo de como as nações deveriam agir em relação ao Deus único. Essa era a proposta de Deus ao chamar Israel no Antigo Testamento. Esse era o objetivo de Israel como povo de Deus. Nós sabemos muito bem, você já leu o Antigo Testamento, você sabe disso, não foi exatamente isso que Israel fez, né? Pelo contrário, né? Estão lá todos os profetas para mostrar que o povo, os líderes políticos, as autoridades e até as autoridades religiosas não obedeciam à lei, né? Vamos citar um exemplo aqui bem simplesinho. Se você voltar lá em Levítico e Deuteronômio, você tem leis de propriedade, o que você deve ter e como você deve lidar com as suas propriedades. E aí tem duas leis lá que nunca foram cumpridas em Israel, está na lei de Deus. Lembra que eu falei agora um pouco aqui que o sujeito escolhe aquilo que ele quer
e aquilo que ele gosta, e a parte que ele não gosta ele pula. Pois é, está lá na lei, que é o seguinte: a cada 49 anos, quando for fazer 50, vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui para entender, tem uma lei que chamava Lei do Jubileu. Como é que funcionava? Você tem uma propriedade, aí o seu vizinho tem uma propriedade também, você cuida da sua e ele cuida da dele. Aí por alguma razão a colheita dele não funcionou, não deu nada, ele ficou sem ter comida e tudo mais. E aí, para ele não passar fome, o que o de cá fazia? Não, você vai fazer o seguinte: para você não morrer de fome nem passar necessidade, você vai mandar os seus filhos para trabalharem na minha lavoura aqui, porque aqui está funcionando, está dando fruto. Então você fica trabalhando para mim, tá? E a sua terra fica junto com a minha, como se fosse uma só. Então você não vai passar necessidade, um socorrendo o outro. Excelente, tá? Perfeito. Aí o que acontece? Você vai fazer isso. Quando der 49 anos e for passar dos 50, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Devolve a terra dele. Devolve a terra para ele, por quê? Porque agora é o ano do jubileu. Todas as dívidas, se ele devia alguma coisa a você, não deve mais. Se você devia alguma coisa para ele, não deve mais. Zero. Volta cada um para o seu lugar e começa tudo de novo. Adivinha quantas vezes essa lei foi cumprida em Israel? Nenhuma. Por quê? Porque o de cá falava assim: agora o cara trabalha para mim, eu vou devolver a terra para ele aqui, você não vou nada. O outro fica sem, e ele fica com a terra, e aí aumenta nele. E aí o que acontece? Se ele tem mais terra do que os vizinhos, ele tem mais poder para produção e inclusive para pressionar os vizinhos que são pequenos. Você já viu esse filme? Existe esse tipo de coisa? É só você olhar hoje para as empresas, né? A empresa é pequenininha, aí você pega uma grandona, ela sufoca a pequenininha, ela bota o preço das coisas lá embaixo, para a pequenininha não ter como sobreviver. Exatamente a mesma coisa, só que em termos rurais, tá? Para isso tinha a lei do jubileu. Israel obedeceu? Nenhuma vez, tá? Então, o que acontece com o judeu? Vocês têm orgulho de ter a lei, mas na verdade vocês não obedecem coisa nenhuma. Vocês obedecem o que interessa. Vocês fazem aquilo que é melhor para vocês. Vocês não querem saber da lei na sua totalidade. Vocês querem saber da lei naquilo que te beneficia, tá? E aí então Paulo vai dizer assim, vocês se orgulham de ser luz para as nações, que era a proposta de Deus para Israel, né? Lembre-se lá quando Israel inventa de pedir rei, lembra que eles chegam lá para Samuel? E Deus chama Samuel e fala assim: eles estão querendo um rei, não é você que eles estão rejeitando. Samuel era um dos juízes, né? Não é você que está sendo rejeitado, eles estão rejeitando a mim. E por que estão rejeitando a mim? Porque eles não querem fazer aquilo que eu quero que eles façam, eles querem fazer do jeito deles. E se você tem um rei, é mau negócio. E por que é mau negócio? O rei vai ter uma corte, vai ter um bando de gente em torno dele, bajulando ele. E ele, para ter essa bajulação, o que ele faz? Ele dá benefícios para eles. O que significa? Vai dar terra que é sua para o cara. Você vai perder a sua terra para ele dar para o amigo dele lá, que é o puxa-saco dele na corte, né? O seu filho que trabalharia na sua propriedade para vocês sobreviverem, ele vai pegar e vai levar ele para trabalhar no exército para ele, para defender ele. As suas filhas que poderiam se casar e aumentar a família, ele vai pegar para trabalhar de perfumista para ele. Está lá em Reis, tá? Está lá em Crônicas e Reis, né? Você vai encontrar isso lá. Aí o que vai acontecer? Deus vai deixar claro o seguinte: vocês querem um rei? Muito bem, é mau negócio, mas eu vou permitir. E aí o que Israel faz? Reis. E aí, com exceção de Davi, vamos falar o português claro, com exceção de Davi, né, que é considerado o melhor rei que já teve em Israel, pelos próprios judeus, né? O Saul que veio primeiro era uma porcaria, né? Aí entrou Davi, que maravilha, então. Depois veio o Salomão, outra porcaria, né? E depois veio um monte de rei ruim, e eventualmente tem um outro ali que dá uma reformada.
de vez em quando enrosca. Não é muito comum, mas acontece, né? Aliás, hoje está acontecendo um monte de coisa incomum, né? Serginho não tá. Então, veja só, o fato de você ter reis em Israel, com exceção de Davi, e eventualmente um ou outro que fez uma caso de Josias, por exemplo, que tentou fazer uma reforma, o resto, você vai lá e pode procurar lá em Reis, em Crônicas, está escrito assim: fulano reinou em Israel tantos anos e fez o que era mal diante do Senhor, né? E tem um que era tão gente boa, tão bom, ele fala assim, morreu sem deixar de se saudar. Já vai tarde, né? Qualquer semelhança com alguns que a gente vê hoje em dia já vai tarde, mas é mera coincidência, né? Pois é. Então essa era a realidade de Israel. E aí você chega na época de Jesus e Paulo escreve e fala assim: então vocês se orgulham de ter a lei, de obedecer a Deus, de adorar um Deus único, de não ser como as outras nações, de ser luz para as nações e tudo mais, né? Que maravilha! Só que, olha aí o que ele diz na sequência: você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? E aqui você fala assim: ué, mas por que que Paulo está falando isso? Não esqueça que você está no capítulo 2, né? O que é o capítulo 2? O capítulo 2 começou com aquela história: não julgue o outro, mas veja o outro a partir da ótica de Deus. Porque se você julga o outro, você está julgando alguém que faz a mesma coisa que você. Então você não tem autoridade para julgar o outro, né? E quem é você? Capítulo 1, lembra lá? Segunda parte do capítulo 1: todo ser humano está longe de Deus, não faz o que devia, não merece. Se for levar o pé da letra, todos são indesculpáveis, ninguém tem nada a exigir nada de Deus. E se essa é a realidade, e agora no começo do capítulo 2, ele disse: não julgue o outro. Agora ele olha para o judeu e diz assim: então, você fala do não judeu, você fala que não é para roubar, mas você rouba. Você percebeu? Ele está falando: você não é melhor do que o não judeu, porque você se coloca na igreja como superior, porque, né? Aliás, hoje em dia também tem esse tipo de coisa, né? Aquela história assim, né? Eu estou na igreja há 50 anos, o outro chegou ontem e já quer sentar na janelinha. Já viu essa história? Os judeus tinham conhecimento da lei, né? Sim, exatamente. E aí você tem o conhecimento da lei. Exato, você tem o conhecimento da lei. E ele disse aqui: vocês se orgulham de conhecer a lei e de instruir os outros na lei. Olha que coisa maravilhosa. Só que vocês não obedecem a lei, né? Como é que você quer ensinar os outros a não roubar, você rouba? Como assim? Né? O que Paulo está deixando claro é o seguinte: para não ficar nenhuma dúvida, aquilo que ele falou no capítulo 1, de que todos são indesculpáveis diante de Deus, e no começo do capítulo 2, quando ele disse que nenhum deveria julgar o outro, porque você está julgando o outro ser igual a ele, agora ele fala: inclusive você, judeu, que está aí na igreja de Roma, e que acha que é melhor do que o outro ser judeu, porque você tem a tradição, porque você tem a lei, porque você é luz para as nações. Aí ele vem e fala assim: então, vamos falar português, claro? Conversa mole, vocês não são obedientes com coisa nenhuma, né? Vocês não são exemplo com coisa nenhuma. E aí ele vai dizer: ó, se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Veja, ele pegou dois exemplos aqui: um de furtar, né, de roubar, e o outro de cometer adultério. Esses dois são exemplos que você encontra, não é na lei lá do Levítico não sei quanto, não, é nos 10 mandamentos. Vamos dizer assim, é o suprassumo da lei. Você quer saber o que é mais importante na lei? 10 mandamentos, né? 10 mandamentos. Tem 3 ali que são ligados a Deus, e todos os outros são ligados ao relacionamento do homem com o homem, das pessoas umas com as outras, tá? O que é lá? Não terá outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, essas coisas todas, né? E depois começa: não furtarás, não matarás, não cometerás falso testemunho, não
cobiçarás o que é do outro, quer dizer, honra teu pai e tua mãe, quer dizer, é sempre na relação das pessoas, tá? E aí, entre essas, Paulo pega 2 aqui e diz assim: então, vocês não cumprem nem o que está nos 10 mandamentos, que é o supra-sumo da lei, né? Não vou nem entrar aqui no jubileu, porque aí vocês estão mais ridículos ainda, né? Olha aqui, ó. Você odeia os ídolos, ó, está na lei, você não deve ter outros deuses além de Deus. Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Ué, mas se é de outro templo, se é coisa que está no templo, é dedicada a outra divindade. Se você rouba aquilo lá, qual que é a diferença para a idolatria? Ah não, mas é que aquilo lá tem valor. Trocou de Deus, não é mais o Deus de Israel, agora quem que é? Mamon. Eu vou pegar porque aquilo ali dá lucro. Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade não é mera coincidência, né? Hoje o que mais tem na igreja e fora dela é gente servindo mamão, né? Pra mim, comigo, tudo pra mim, o outro se dane. Ou como dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo: você pra mim é problema seu. É o patropinho, né? Essa é a mentalidade que nós temos na sociedade nossa. O que é que eu ganho com isso? Eu não ganho nada, então eu não faço, então não me interessa, né? É tudo centrado na própria pessoa. O que eu vou ganhar? Qual o lucro que eu vou ter? Né? Pega lá o microfone, leva lá. Pode falar, Gustavo. Só fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, é muito claro a postura dos judeus, que da seguinte forma: eu tenho um conjunto de costumes e moral, você é muito bom, mas sei que tem que praticar. Muito comum com a gente ver isso hoje também. Eu tenho uma moral e costumes que eu devo, que você deve seguir. Eu falo que sigo, mas não sigo. Mas você tem que seguir, senão você está errado. Sim, nós temos essa realidade, inclusive, que é muito presente hoje no meio evangélico brasileiro, né? São que a gente chama de pauta de costumes. O que você deve fazer, o que você não deve fazer e tal e coisa. Aí, se você acompanha a mídia, inclusive a mídia própria dos evangélicos, você vai descobrir que tem um monte de gente que é líder evangélico e não é exatamente exemplo para ninguém daquilo que ele exige que o outro faça. Esses dias teve um que foi cantor evangélico, famoso, que teve lá, tá? Foi preso nos Estados Unidos. Por quê? Disseminando discurso de ódio. Como é que alguém pode dizer que é evangélico? Como é que alguém pode dizer que serve a Deus e disseminar discurso de ódio? Não é possível, não existe. E se faz, pode ser qualquer coisa, menos comprometido com o Evangelho. Menos comprometido com o Evangelho. E é um que defende esse negócio de pauta de costume, né? Então é um problema que a gente tem hoje, né? Mas não é novidade. Isso aí sempre foi assim, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma certa dificuldade com a tendência que as igrejas têm de ter a ideia de grandes coronéis que decidem o que é e como é que não é, entendeu? As igrejas, assim como acontece com a própria sociedade brasileira, adoram o coronel, adoram alguém para dizer: é assim. Filho, apesar de eu detestar um cântico que era muito usado na igreja, não se canta mais, aqui a gente não canta, né? E não canta por causa do pastor, o pastor não deixa. Tinha um cântico que falava assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Primeiro, Jesus não é general, coisa nenhuma. Segundo, o general não vai na guerra, quem vai é o soldado raso, ele fica aqui atrás, bem protegidinho. Primeiro morre todo mundo, para depois chegar nele. Jesus não faz isso, né? E ele não está em guerra com ninguém. O anúncio de Jesus não é de guerra, o anúncio de Jesus é de amor ao outro, mesmo desses do capítulo 1 aí que não merecem coisa alguma, né? Então, hoje tem muita igreja que adora essa ideia de um líder que diga o que eu tenho que fazer.
Às vezes até o líder é péssimo, mas o pessoal gosta, né? Gosta de um coronel, né? Mas vamos seguir aqui, vai falar. Sou falando, na verdade faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pois é, agora qual é o problema? E é isso que Paulo está criticando aqui. Vocês falam do não judeu, dizendo que vocês são melhores, mas vocês não fazem o que vocês falam que eles devem fazer. Então qual é a sua autoridade para exigir do outro que ele faça o que você não faz? Você não tem autoridade, né? E se você não tem autoridade, por que você está se achando melhor que ele? Por que você acha que é melhor só porque você tem uma herança cultural e uma herança genética que você vem do povo de Israel? Não é melhor, né? E Paulo vai tratar isso de outra forma, em outro texto, numa outra carta, quando ele diz que o verdadeiro Israel de Deus são os que creem em Jesus. Esse que é o verdadeiro Israel, porque o Israel tradicional, o Israel de herança genética, teve a sua fase, teve a sua oportunidade, fez o que precisava para se chegar em Jesus, mas depois dali, não adianta nada nascer judeu. Ah, nasceu judeu, tá, e daí? Vai ter que crer do mesmo jeito. Muda coisa alguma, tá? Mas vamos seguir aqui. Pode falar. Ele vai falar na frente aqui, na sequência. Olha aqui, ó. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Olha só a afirmação de Paulo. Você se orgulha de ter a lei. Não, nós somos bons porque nós temos a lei, só que você não obedece. Qual a vantagem de ter a lei? Nenhuma. Pior, porque você sabe a verdade e não faz. E aí tem uma frase aqui, essa frase é retirada de Isaías 52. Na verdade é a tradução da Septuaginta, né? Que é o versículo 24. Diz assim, ó: pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Você já imaginou? Se alguém tiver aí a tradução na linguagem de hoje, eu não sei como é que está, Isaías 52, 4. Eu não sei como é que está a tradução aliás, 52, 5. Vê se tiver aí, você lê por favor, para a gente ver se está muito diferente do que está na tradução. Essa aqui, usada aqui por Paulo, é a tradução da Septuaginta, tá? Que é a tradução do Antigo Testamento para o 52, 5. Dá uma procurada aí, depois você fala se você encontrar alguma coisa. Aqui está a referência como Isaías 52, 5, tá? Agora, veja só a expressão. Aliás, isso aqui é uma realidade que já era discutida na própria tradição de Israel. Os não-judeus criticavam, não acreditavam em Deus, porque os judeus que se diziam seguidores de Deus não eram exemplo. Qualquer semelhança com o que você vê hoje em igreja não é mera coincidência, né? Quer dizer, hoje também tem muita gente. O sujeito, eu vou citar aqui um exemplo que não é muito bom, mas é bem representativo disso. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa no interior de São Paulo e a gente ia jogar futebol com os colegas em vários lugares, com vários times diferentes e tal. E aí um dia a gente foi num lugar lá e um rapaz que estava jogando no time adversário me conhecia. Aí ele falou assim: espera um pouquinho, fulano que está aí no seu time, ele é da igreja? Eu falei, é. Mas o que ele faz na igreja? Ele é um dos líderes da igreja. Mas esse cara é um tranqueira, esse cara é um picareta, eu conheço ele de tal lugar. E eu podia falar que era mentira, porque era verdade. O que eu ia dizer para ele? Vou botar ele para fora da igreja? Não vou botar ele para fora da igreja. Mas era exemplo? Longe disso, mas muito longe, né? Eu nem posso falar para os seus lugares que ele falou que encontrou o cara, porque você vai falar assim, não é possível, né? Pois é, exatamente, né? Mas então aqui você tem exatamente a mesma ideia. Os não-judeus falavam mal de Deus por causa dos judeus. E hoje, quando alguém se
para ser igual a ele, eu não preciso ir lá, eu já sou. Ele também é igual a mim, faz a mesma coisa que eu. Qual é o exemplo que você está dando? Nenhum. Né? E veja, eu não estou falando aqui, vamos colocar os pingos nos is. Eu não estou falando aqui de pauta de costume, tá? Aquela conversa que a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, que é herança do protestantismo norte-americano. Não bebe, não fuma, não joga, não dança, não é isso aí. Isso aí é irrelevante. O sujeito gosta de vinho. Jesus transformou água em vinho. Se esse é o problema, critique Jesus então. Por que ele não transformou água em fantaúva? Ou suco de uva? Não, vinho. Por quê? Porque o vinho era para alegrar a festa. Tudo bem, não é para encher a cara e sair tropeçando na rua, mas era para alegrar. E até hoje é. Então não é pauta de costume, eu estou falando de compromisso com as ideias que são base do Evangelho. Se o sujeito vive ao contrário do que ele aprende, ele passa a ser mau exemplo. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim: não, peraí, ele não pode ser lá da sua igreja, porque ele não faz nada, ele faz a mesma coisa que eu, que não tem nada a ver com a igreja. Como é que eu vou? Como é que ele pode ser exemplo para que eu siga o exemplo dele? Não. Vamos lembrar que Paulo chega a dizer isso. Ele escreve para os Coríntios, ele diz assim: sede meus seguidores, como eu sou de Cristo. Paulo estava achando que era grande? Não, ele sabia que era difícil, mas ele estava lutando para isso. Agora hoje a gente olha e fala assim: nem queira parecer comigo, porque está ruim. Então aqui é a mesma situação, e Paulo falando dos judeus. Os não-judeus falavam mal de Deus por causa dos judeus. E aí ele segue e diz assim, versículo 25, e aí entra naquilo que a Ana tocou aqui: a circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer a lei, porém se não obedecer, é como se não tivesse sido circuncidado. Ele se achava superior aos pagãos Por causa da circuncisão. E é bom lembrar que no início da igreja houve uma discussão muito grande se o cara que vinha e que era não judeu, se ele tinha que se circuncidar para ser membro da igreja. E aí Paulo vai dizer: não, agora você é nova criatura, você não é judeu, você não é gentil, você é filho de Deus, você está numa nova forma de compreensão. Não é a tradição judaica e também não é a tradição do não judeu, é agora valores do Evangelho. E Jesus não fala assim: se você quiser ser salvo, você tem que se circuncidar, e depois você acredita em mim. Não, ele fala assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas não precisa de circuncisão? Não precisa cortar o cabelo, ter o cabelo comprido? Não precisa usar roupa comprida para baixo do joelho? Não pode usar calça comprida, por que não? Você entendeu? Aí tudo isso faz parte do quê? Da pauta de costumes, que vai variar de uma comunidade para outra. Uma não permite cortar o cabelo, não permite usar calça comprida, tem que ser de saia, não permite rapar o sovaco, você tem que essa coisa toda. A outra vai dizer: não, você não deve dançar, não deve beber, não deve fumar, não deve jogar, não deve, sei lá o quê. Cada uma cria a sua lista de coisas que você não deve fazer. Mas pastor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: se você vai fazer alguma coisa que escandaliza o irmão, não faça. Não é porque você não tem a capacidade de administrar aquilo, mas se o outro ficar escandalizado por aquilo que você faz, pelo menos não faça na frente dele, que daí ele não vai se escandalizar. Porque do mesmo jeito que você foi alcançado pela mensagem de Jesus, que morreu por você, morreu pelo outro também. Então não vai escandalizar o que é fraco. Agora não fique fraco a vida inteira também, Porque tem gente que é assim, porque o fulano irmão fez. Toma vergonha, 30 anos de igreja continua com leitinho. Toma vergonha, precisa crescer, precisa virar gente grande. O irmão falou um palavrão. Não sei se você sabe, mas palavras feias também têm o seu lugar, tá?
Tem hora que a coisa é tão ruim que só tem uma forma de descrever. É o palavrão, é isso aqui que é. Ah, mas não pode viver. É verdade? É. Paciência. Né? Você não pode julgar o outro por conta disso. Né? A bobagem monstruosa. Então veja só, a circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer a lei. Se você não obedecer, é como se não tivesse sido circuncidado. E se um homem, olha agora, e se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos de Deus, ó, você está vendo, ao contrário, você é judeu, foi circuncidado, não obedece. Agora pega um outro, não é judeu, não foi circuncidado, mas obedece à lei. O que acontece? Olha que eu falo. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Ou seja, ele está sendo mais aceito do que você que diz que adora a Deus, é circuncidado, mas não obedece à lei. Percebeu onde é que está a diferença? Que é o mesmo tema que a gente viu no texto da semana passada, quando Paulo falou de julgar o outro. Se um sujeito sem lei não julga o outro, ele é mais aceito por Deus do que você que é judeu e que tem a lei, mas que julga o outro. Você não é melhor que ele, então pare de julgar. Veja o outro do mesmo ponto de vista que Deus vê. Ele não merece, ele é ruim, ele não tem desculpa, mas eu vou vê-lo dessa forma. Ele é alguém por quem Deus mandou Cristo, então eu vou ter muito mais tolerância com a limitação do outro. Se for julgar, então comece julgando você mesmo, em vez de julgar o outro. E se você for julgar você mesmo, você vai descobrir que não é muito melhor do que o outro a quem você julga. Na sequência, assim, versículo 27, assim, vocês judeus serão condenados pelos não judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem a lei escrita e de serem circuncidados, enquanto os não judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. O que Paulo acabou de fazer? Ele acabou de deixar claro o seguinte: a obediência àquilo que Deus quer é mais importante do que os sinais externos. Circuncisão, ter a lei escrita, nós temos a tradição, nós temos a nossa herança cultural, então, tudo isso é externo à pessoa, tudo isso não está na pessoa, ela recebe, não é assim? Você nasceu judeu, muito bem, o que vai acontecer? Você vai ser criado naquela tradição, aprender a lei, aprender a Torá, aprender a recitar as orações, a hora que levanta de manhã, a hora que vai almoçar, a hora que vai jantar, antes de dormir. Tem uma oração que é muito interessante, que eu tenho pavor dela, que é uma das orações dos judeus que até hoje usam, faz três agradecimentos a Deus. Obrigado porque eu não nasci pagão, ou seja, eu nasci não judeu, nasci judeu e não judeu. Obrigado porque eu não nasci pagão, obrigado porque eu não nasci mulher. Obrigado porque eu não nasci mulher. E tem uma terceira que é obrigado por ter aprendido alguma coisa. Eu não lembro exatamente a terceira, mas não, é oração dos judeus. Mulher não faz oração no templo, é só homem. Mulher não faz oração no templo. Lembra-se que na época de Jesus tinha o pátio das mulheres. A mulher fica para um lado, o homem para o outro. É incrível que hoje, até hoje, tem igreja que faz isso, Os homens sentam para o lado de cá, as mulheres sentam para o lado de lá. Não adianta nada, tá? Porque depois que termina, mistura tudo. As vestidas ainda continuam sendo. Sim. E a mulher continua não tendo valor nenhum. Certo? Exatamente. Então, isso é uma oração que os judeus mantêm até hoje. Eu encontrei essa oração quando eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário, no livro de orações dos judeus, escrito em hebraico. E a primeira oração era essa, o primeiro dia: obrigado porque eu não nasci pagão, obrigado porque eu não nasci mulher. Então, como assim? Mas não foi Deus que fez? Foi, mas ainda bem que Deus campei, Ele não nasceu mulher,
Pois é, mas não conta. Não conta, senão ele fica contrariado. Não é? Olha aqui, ó. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? O cara que tem o sinal externo? O cara que fez a circuncisão quando tinha 8 dias? O cara que recebeu a lei porque ele nasceu naquela tradição, naquele povo? É claro que não é aquele que é um judeu somente por fora e circuncidado só no corpo, ou seja, o sinal externo não tem valor diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês, judeus que fazem parte da igreja de Roma e que estão aí e que acham que são melhores do que os não-judeus, o que vocês acham que é melhor em vocês do que o não-judeu não tem valor nenhum diante de Deus. Sabe o que Deus quer? Ele quer que você tenha a sua lei, e aí você vai voltar lá na promessa de Jeremias 31, tá? Se você está fácil aí, abre aí, Jeremias 31. Não tem como esquecer que é o mesmo número, né? Tá certo? Jeremias 31. Gustavo, você achar, lê pra gente, está com o microfone aí? Lê pra gente aí. Jeremias 31. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Pode seguir. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança, e porei a minha lei na mente deles e no coração deles, e escreverei: eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você viu a diferença? Vou fazer com vocês uma nova aliança, não como aquela que eu fiz lá na lei de Moisés. Aquela estava escrita em tábua de pedra. E essa nova? Vou escrever as minhas leis na sua mente e no seu coração. Não é mais só o que está escrito na tábua de pedra. Agora é o que está escrito no coração da pessoa. E aí você chega aqui e Paulo fala assim, ó: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem um coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Olha aqui, Paulo acabou de dizer o seguinte: ó, vocês ainda estão lá naquela cabecinha da primeira aliança. Eu tenho a lei, eu tenho os escritos, eu tenho os profetas, eu tenho a tradição, eu tenho a circuncisão, mas não adianta nada, porque agora é uma nova aliança, e essa nova aliança precisa ser circuncidado, não o seu corpo, mas o coração. A lei precisa ser escrita no coração. Eu já disse isso aqui, mas volto a dizer: o que é a lei escrita no coração? É aquilo que nós chamamos modernamente de consciência. Você vai fazer uma coisa, parece que tem uma vozinha que fala assim: não faz não, que está errado. Não faz não, que não é isso. De onde você acha que vem essa vozinha? É, exatamente. O que acontece? Paulo vai escrever isso depois, mais para frente ele vai dizer assim: porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos dele, de Deus. Não somos nós, porque eu sou um cara tão bom. Não. O Espírito de Deus testifica com o nosso, fala, sopra na nossa orelha falando assim: você pertence a Deus, não é isso que Ele quer que você faça. Não precisa ninguém falar, não precisa o pastor vir pregar aqui no público, não precisa de estudo bíblico para isso. A gente sabe. Eu vou fazer tal coisa, eu vou falar uma coisa aqui que é um discurso de ódio, eu vou falar, não, está errado, não precisa ninguém me falar, eu sei. Eu nunca vi Jesus falar isso, nunca vi nenhum apóstolo fazendo isso, nunca vi ninguém na igreja. Hoje em dia não dá para falar isso, porque tem muita gente na igreja propagando discurso de ódio, aí é difícil, né? Mas não deveria, né? O que é essa lei escrita no coração? É a consciência que o cristão tem. E aqui eu fecho assim, com a seguinte ideia, que você vai encontrar também
Paulo, né? Paulo diz o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado para não apagar o Espírito. No outro texto ele fala, não entristeçais o Espírito. O sujeito vai fazendo coisa errada, aí chega num ponto, e aí é o terceiro texto que Paulo fala, ele diz assim, não extinguais o Espírito. O sujeito vai se habituando tanto a fazer coisa errada, que ele já não escuta mais. A mente, e essa expressão que Paulo usa lá, ficou cauterizada, não tem mais sensibilidade. Você vai fazer uma coisa, você sabe que está errada, mas aí você já fez 1, 2, 3, 10, 15, 20, você já não tem mais a consciência para olhar e falar assim, puxa, peraí, isso aqui está errado. Você apagou o Espírito, extinguiu o Espírito, a mentalidade, a consciência ficou cauterizada. E Paulo fala, toma cuidado, para você não extinguir o Espírito, porque daí a mente fica cauterizada, e aí você volta a fazer as práticas de quem não pertence a Deus. E se você lembrar bem, ele vai deixar claro, e nós vamos encontrar isso também no discurso de Jesus, o sujeito que foi liberto e volta para o primeiro estágio, volta pior do que era, né? Por quê? Agora está tudo liberado, né? Está tudo, não está, não é assim, né? Pastor, mas não está dizendo que o cristão é absolutamente livre, não tem ninguém no mundo que seja mais livre do que o cristão, mas a liberdade do cristão, segundo Paulo, escrevendo para as Gálatas, ele diz assim, não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Não vai usar da sua liberdade para fazer coisa errada e dizer, não, eu tenho liberdade para fazer, né? E a sua liberdade vai até onde começa o quê? A liberdade do outro. Se você passa por cima do outro, se você atropela aquilo que Deus quer na sua vida, você está no processo de entrar no processo de extinguir o Espírito. Toma cuidado, porque vai chegar lá na frente, você já não escuta mais, você já não tem mais a sensibilidade para perceber que aquilo não é o que Deus quer. E aí vai ficar igual o judeu aqui, mau exemplo para quem deveria crer e devia olhar para você e falar assim, está aqui, ó, esse aqui é um exemplo para a gente, né? E fecho com uma expressão que eu aprendi há muitos anos atrás. Um missionário foi trabalhar na África e começou a trabalhar e evangelizar o povo lá. E aí ele ficou doente, obviamente todo mundo fica doente, fica velho, fica doente, ele ficou doente e morreu. E aí o pessoal da missão da igreja onde ele trabalhava mandou outra pessoa para ir trabalhar como missionário. Quando ele chegou lá, o novo missionário chegou lá e começou a falar de Jesus, então, nós conhecemos esse cara, ele já esteve aqui. Era o missionário anterior, que era Albert Schweitzer, um missionário que foi lá trabalhar para pregar o Evangelho. Eles identificavam nele aquilo que o outro falava de Jesus. Nós conhecemos esse cara, ele já veio aqui, ele já esteve aqui. Isso é o quê? É uma mente e um coração circuncidado. É excelente? Schweitzer era perfeito? Eu acho que não. Mas ele vivia o Evangelho que ele pregava, e por isso ele era exemplo, e por isso as pessoas entendiam que ele era como Jesus, né? É exatamente isso que Paulo está falando aqui, e ele fecha dizendo, e o louvor que essa pessoa que não é judeu, que não tem lei, que não tem tradição, mas que obedece, e que tem o coração circuncidado, e tem a lei escrita no coração, o louvor que essa pessoa recebe, não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Eles é que são aprovados. Você percebeu o que Paulo acabou de fazer? Ele acabou de dizer assim, vocês judeus que achavam tão grande coisa, é melhor se repensar. Você não é tudo isso. E hoje a gente tem que olhar para esse texto e pensar da mesma maneira. Nós somos igreja, nós somos evangélicos, nós somos protestantes, nós somos presbiterianos, e mais do que presbiterianos, nós somos da IPU. Então, maravilha, está sendo exemplo? A lei está escrita no coração, é o coração que é circuncidado, é o exemplo que você dá, é a lei de Deus que você segue. Porque se não for, tanto faz, filho. É a mesma coisa do judeu que achava que era grande coisa e não era.
a mesma coisa serve para nós, né? Nós somos comprometidos, ou deveríamos ser comprometidos o tempo todo em seguir o exemplo de Jesus. Tem hora que a coisa encrenca, tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente desliza, mas volta atrás, mas corrige. Paulo fez isso, Pedro fez isso, os apóstolos fizeram isso, o Schweitzer, que eu citei aqui, exemplo, fez isso, nós podemos fazer também. O que não pode é deixar a mente ficar cauterizada. Aí já não escuta mais o que Deus tem para dizer, e aí tanto faz, né? E por isso que você tem tanta gente que hoje faz parte das igrejas e vive como se nunca tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, porque a mente está fechada, porque a mente está cauterizada. Não tem nada que a Escritura fale que afete a insensibilidade dele, tá? Voltamos no primeiro domingo de maio, tá bom? Muito bem, vamos ficar em pé para a gente encerrar a escola. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos por esse tempo de escola dominical, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos esse texto de Romanos. Que o Senhor esteja nos ajudando a entendê-lo, que ele possa fazer parte da nossa compreensão e principalmente, Senhor, que o Teu Espírito possa sempre agir em nosso coração e que nós nunca fiquemos insensíveis àquilo que vem do Senhor. Pedimos a Tua bênção aos Teus filhos que agora retornam aos seus lares. Dá-nos um dia debaixo da Tua graça e da Tua paz. Oramos agradecidos em